Olá, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel, na Suíça. Daremos continuidade ao estudo do livro A Gênese, capítulo 3, Céu e Inferno, Fonte do Bem e do Mal. Estamos no item terceiro, página 93 do livro Físico, com a indicação de Kardec, que é o capítulo 10º, Os Demônios. Ficamos, não foi, Juzinha, a ver na página 163 do livro Físico da editora FEAL. Primeiro parágrafo. Ça va? É isso, não é isso? Isso. Vejamos agora tal. Da outra vez, eu tinha marcado certo e falei errado para ti. Não, Faz você me parte, falou Ju. 173? O quê? Opa, 163. 163? É, do meu livro. 173, Hélia. Ah, eu estou aqui, eu marquei 163 deste livro. É a edição, a primeira? Não. Eu não sei Ai, qual é a edição, não. É a vermelhinha. Essa. Beleza. Vejamos agora qual o seu destino e o que fazem. Isso, eu vou projetar aqui, tá, gente? Isso. É diferente, né, gente? A primeira edição é a capa verde, não é isso? não, Zé. Não, é rosa, verde é a Gênese. Ah, desculpa aí, os livros, que confusão. Peraí, deixa eu só fechar Então, mas aqui. peraí, então tem a primeira edição, é a mesma, então. Não muda nada, é a mesma. Velha, deixa eu te explicar. A Gênese, as duas capas são verdes, como essa aqui, o que muda às vezes é o design. E o Céu e Inferno é a mesma capa, né? A edição nova tem o Kardec, essa parte do Kardec aqui, mais escuro. Isso. Mas é a mesma coisa, tem correções no É. português, algumas, mas é a mesma coisa. Porque eu vejo A aqui, nós vemos Gênese, a Gênese que tem diferença. mais edições e a última era essa capa que já também não é mais. Ah, Isso. não é Agora é mais. uma capa, aqui é preto. Ah, Mas é a tá. mesma coisa, mesmo conteúdo. Ah, ok. Eu faço confusão, gente, da gente confusão ao inferno, mas tudo bem. Desculpa aí. Faço uma Imagina. confusão, mas porque eu tenho Ó, dois aqui, aí eu faço. Bom, vamos lá. Faz parte de mim. A letrinha tá boa, Mal, o tamanho para ti? Ju, pode aumentar um pouquinho, porque como tá Ó. taxado de vermelho. Tá vermelho, Não, vou tá. tirar o vermelho, Ah, tá bom, É isso para mesmo. marcar onde nós paramos. tá bom. Tá vendo? Aqui é no 163 no meu, de vocês 163, é? Não, a minha é Na página outra parte. do livro físico. Minha 163, a minha também, minha Ah, página. então pronto, então tá certo. Bom dia a todas, a Bom dia, todos. Bom Terezinha. dia, Dia, Terezinha, Terezinha. bem-vinda. Bom dia também para todos. Oi, Clarice. bom dia. Bom Dia. dia. Vamos então começar? Vamos, Ju. É agora esse parágrafo, né? Vejamos agora Isso. qual é o seu destino. Então, bom dia a todos, que seja um bom estudo para todos nós, focando sempre no entendimento da doutrina, com os comentários e contando com a participação de todos vocês, porque o estudo é coletivo e é fundamental, então, a participação de todos. Bom dia, Ju, que seja um bom estudo para todos nós. Vejamos agora qual é o seu destino e o que fazem. Tão logo sua revolta se revelou na linguagem dos espíritos, ou seja, ao primeiro impulso de seus pensamentos, foram eles banidos em definitivo da cidade celeste e lançados no abismo. Por essas palavras, entendemos que foram lançados num lugar de suplícios, onde sofrem a pena do fogo, conforme o texto do Evangelho, segundo as próprias palavras do Salvador. Abre aspas, ide malditos para o fogo eterno, que foi preparado pelo demônio e por seus anjos. Aqui temos uma notinha de rodapé no livro físico 141. Vamos ler primeiro, né, Ju? É a citação, né? Ah, Tá bom, Só a Mateus, citação. isso, Mateus capítulo 25, versículo 41, nota do tradutor.
São Pedro diz expressamente que, aspas, Deus os abandonou às cadeias e às torturas do inferno. A nota de rodapé 142 é a carta de Pedro, né, que menciona isso. Ainda que nem todos ali permaneçam eternamente, o que somente acontecerá no fim do mundo, quando serão ali presos com os réprobos para sempre. No presente, Deus permite ainda que ocupem um lugar nessa criação a que pertencem, na ordem das coisas concernentes à sua existência, nas relações, enfim, que eles deveriam ter com o homem e de que abusam da maneira mais perniciosa. Enquanto uns permanecem em sua tenebrosa morada, aí servindo de instrumento à justiça divina, contra as almas infelizes que seduziram, uma infinidade de outros formam legiões invisíveis sob o comando de seus chefes, residindo nas camadas inferiores de nossa atmosfera e percorrendo todas as partes do globo. Envolvem-se em tudo o que se passa aqui embaixo, muitas vezes tendo uma participação muito ativa. Continuamos, Ju? Vamos, que agora eu acho que o Kardec vai explicar, né? Uhum. No que concerne às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, a questão é tratada no capítulo 4, o inferno. Rô, nós estamos no capítulo, ela está perguntando, Ju, a Rosângela. Capítulo 10, os demônios. No livro físico é página 63, o céu e o inferno. 163. É 163, desculpa. 163. Capítulo 10 dos demônios. Sendo essa concepção apenas uma parte dos demônios, está no inferno, pois a outra erra em liberdade, envolvendo-se em tudo o que se passa aqui embaixo, permitindo-se o prazer de praticar o mal, e isto até o fim do mundo, cuja data incerta provavelmente não deve ocorrer tão cedo. Por que essa diferença? Uns são menos culpados que os outros? De certo que não, a menos que não se revezem em suas saídas, ao contrário do que esta passagem parece sugerir. Enquanto uns permanecem em sua tenebrosa morada, aí servindo de instrumento à justiça divina contra as almas infelizes que seduziram. Suas funções, portanto, consistem em atormentar as almas que seduziram. Os demônios não são, por conseguinte, encarregados de punir as almas culpadas por faltas livre e voluntariamente cometidas, mas pelas faltas que eles mesmos provocaram. São, a um só tempo, a causa do erro. A causa do erro e o instrumento do castigo, algo que a justiça humana, por mais imperfeita que seja, jamais admitiria. A vítima sucumbe por fraqueza a um ardil preparado de maneira premeditada para tentá-la, após o que é punida tão severamente quanto o agente provocador que usou de malícia e astúcia, ou até mesmo mais severamente, porquanto, ao deixar a terra, a vítima vai para o inferno para não mais daí sair, sofrendo sem trégua ou compaixão por toda a eternidade, enquanto o causador de sua falta inicial desfruta da moratória e da liberdade até o fim dos tempos. Seria, então, a justiça de Deus menos perfeita que a justiça dos homens? Isso, porém, não é tudo, pois, aspas, Deus permite ainda que ocupem um lugar nesta criação a que pertencem, nas relações que eles deveriam ter com o homem e de que abusam da maneira mais perniciosa. Poderia Deus ignorar o abuso que fariam da liberdade que lhes concedeu? Por que então haveria ele de lhes conferir essa liberdade? É, portanto, com conhecimento de causa que Deus entrega suas criaturas à mercê dos demônios,
sabendo, em virtude de sua presciência infinita, aí tem uma notinha, essa explicação corresponde ao item 14º do resumo da Lei de Justiça Divina, capítulo 8, que afirma, abre aspas, cai igualmente a objeção tirada da presciência divina. Esse castigo temporário é um meio de lhe fazer compreender seu erro e de fazê-la adentrar no bom caminho. A razão diz também de qual lado está a verdadeira justiça de Deus. Nota do editor. Então vamos lá. Em virtude de sua presciência infinita, que elas não resistirão e terão a sorte que estes últimos lhes traçarem. Não são essas criaturas fracas o bastante, por si mesmas, sem expô-las à incitação ao mal, promovida por um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fosse apenas temporário e se o culpado pudesse redimir-se pela reparação. Mas não, ele estará condenado por toda a eternidade. Seu arrependimento, sua forma íntima e seu clamor serão inúteis. Assim, os demônios são os agentes provocadores predestinados a recrutar almas para o inferno, isto com a permissão de Deus, que podia antever, ao criar essas almas, a sorte que lhes estava reservada. O que se diria na terra de um juiz que assim procedesse para provocar as prisões? Estranha ideia nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos são a justiça e a bondade soberanas. E é em nome de Jesus Cristo, daquele que só pregou o amor, a caridade e perdão, que se ensinam semelhantes ideias. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, pois não eram compreendidas ou sentidas. O homem, então, curvado ao jugo do despotismo, submetia sua razão cegamente, ou melhor, renunciava à sua razão. Mas hoje, tendo soado a hora da emancipação, compreende já o homem a justiça, pela qual anela tanto em vida quanto após a morte. Eis porque assevera: não é assim, não pode ser assim, ou Deus não é Deus. O castigo persegue por toda parte esses seres decaídos e malditos, por toda parte carregam o próprio inferno consigo, não têm mais paz nem repouso. Até mesmo as doçuras da esperança transformaram-se-lhes em amargura. A esperança lhes é odiosa. A mão de Deus se abateu no exato momento do ato pecaminoso, obstinando-lhes a vontade no mal. Tornados perverso, teimam em sê-lo e o serão para sempre. Após o pecado, os seres decaídos são o que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível, sendo sua perda, a partir de então, irreversível, perseverando eles em seu orgulho perante Deus, em seu ódio contra o Cristo e em sua inveja da humanidade. Não podendo alcançar a glória celeste por sua desmedida ambição, esforçam-se por estabelecer seu império na terra, dela banindo o reino de Deus. Apesar disso, o Verbo encarnado cumpriu seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Por todos os meios consagram-se a tomar ao Cristo as almas por ele resgatadas. A astúcia e a intromissão, a mentira e a sedução, de tudo se valem para arrastá-las ao mal e à completa ruína. Com tais inimigos, a vida do homem, do berço ao túmulo, só pode ser, infelizmente, uma luta sem tréguas, porquanto são eles poderosos e infatigáveis.
Esses inimigos são efetivamente os mesmos que, após haverem introduzido o mal no mundo, vieram para envolvê-lo nas densas trevas do erro e do vício, aqueles que, durante longos séculos, fizeram-se adorar como deuses, reinando soberanos sobre os povos da antiguidade, aqueles, enfim, que ainda hoje exercem seu domínio tirânico sobre os meios idólatras, fomentando a desordem e o escândalo até no seio das sociedades cristãs. Para avaliar todos os recursos de que dispõe a serviço de sua maldade, basta observar que nada perderam das prodigiosas faculdades que são o apanágio da natureza angélica. Sem dúvida, o futuro e, sobretudo, o sobrenatural possuem mistérios que Deus reservou para si e que eles não podem descobrir. Sua inteligência, porém, é muito superior à nossa, porque depreendem num piscar de olhos dos efeitos às causas e vice-versa. Tal argúcia lhes permite predizer acontecimentos que escapam a nossas conjecturas. A distância e a variedade de lugares desaparecem ante sua agilidade. Mais velozes que o relâmpago e o pensamento, eles acham-se quase instantaneamente sobre os diversos pontos do globo, sendo capazes de descrever eventos que testemunham remotamente no momento exato em que ocorrem. As leis gerais, pelas quais Deus rege e governa o universo, estão além de seu alcance, não podendo, portanto, derrogá-las e, consequentemente, predizer ou operar milagres verdadeiros. Possuem, no entanto, o dom de imitar e falsificar, até certo ponto, as obras divinas. Sabem quais fenômenos resultam da combinação dos elementos, podendo predizer com segurança aqueles que acontecem naturalmente, assim como os que eles mesmos podem produzir. Daí os numerosos oráculos e sortilégios extraordinários registrados nos livros sagrados e profanos, que serviram de base e de alimento a todas as superstições. A substância simples e imaterial de que são feitos impede que os vejamos. Estão ao nosso lado sem serem percebidos. Tocam nossa alma sem causar impressão a nossos ouvidos. Acreditamos obedecer aos nossos pensamentos, quando, em verdade, cedemos às suas tentações e à sua funesta influência. Nossas intenções, em contrapartida, são de seu conhecimento pelas impressões despertadas em nós, atacando-nos, em geral, pelo nosso lado mais fraco. Para nos seduzir mais efetivamente, costumam preparar-nos ardis e sugestões em linha com nossas inclinações. Modificam sua ação conforme as circunstâncias e os traços característicos de cada temperamento. Suas armas favoritas, contudo, são a mentira e a hipocrisia. Afirma-se que o castigo o segue por toda parte, que não tem mais paz nem repouso. Isto, no entanto, não invalida a observação feita sobre a regalia de que desfrutam aqueles que não se encontram no inferno. Tanto menos justificável, portanto, estando fora do inferno, praticam ainda o mal. Sem dúvida, não são felizes como os anjos bons, mas não se deve levar em conta a liberdade de que desfrutam? Se não desfrutam da felicidade moral que a virtude confere, são indiscutivelmente menos felizes que seus cúmplices nas chamas infernais. Ademais, para os maus, existe sempre um certo prazer na liberdade de praticar o mal. Pergunte-se a um criminoso se lhe é indiferente estar na prisão ou correr pelo mundo afora cometendo seus crimes à vontade. O caso
é exatamente o mesmo. Afirma-se igualmente que o remorso os persegue sem trégua ou piedade, mas esquecem que o remorso é o precursor imediato do arrependimento, quando não o próprio arrependimento. Afirma-se igualmente que eles, tornados perversos, teimam em sê-los e o serão para sempre. Uma vez que se obstinam na perversidade, é porque não têm remorso, e, se o tivessem no menor grau, renunciariam ao mal e pediriam perdão. O remorso não constitui para eles, portanto, castigo algum. Após o pecado, os seres decaídos são o que é o homem após a morte. A reabilitação deles torna-se, portanto, impossível. De onde vem essa impossibilidade? Não se compreende que seja consequência de sua semelhança com o homem após a morte, proposição que não é, aliás, muito clara. Essa impossibilidade viria de sua própria vontade ou da de Deus? Se da vontade dos demônios, tal fato denotaria uma perversidade extrema, um endurecimento absoluto no mal, não se compreendendo como seres tão profundamente perversos pudessem ter estado um dia entre os anjos de virtude, e que, durante o tempo imensurável que conviveram com estes últimos, não tenham demonstrado um indício sequer de sua natureza perversa. Se a impossibilidade do retorno ao bem for vontade de Deus, compreende-se ainda menos que ele a imponha como castigo após uma primeira falta. O Evangelho nada diz de semelhante. Acrescenta-se ainda que, aspas, sendo sua perda, a partir de então, irreversível, perseveram eles em seu orgulho perante Deus. De que lhes serviria não perseverarem no orgulho se todo arrependimento é inútil? Se tivessem ao menos uma esperança de reabilitação, qualquer que fosse o preço, o bem ter-lhes-ia uma utilidade. Mas assim não acontece. Se perseveram no mal, é porque se lhes cerraram as portas da esperança. E por que Deus assim o faz? Para vingar-se da ofensa da insubmissão. Deus, desse modo, a fim de aplacar seu ressentimento contra alguns culpados, prefere, desse modo, a fim de aplacar seu ressentimento contra alguns culpados, prefere Deus não somente vê-los a sofrer, mas a praticar o mal em vez do bem, e a induzir todas as criaturas do gênero humano ao mal, arrastando-as à perdição eterna, quando bastaria um simples ato de clemência para evitar tão grande desastre, previsto, aliás, de toda a eternidade. Representaria esse ato de clemência pura e simplesmente uma graça, um privilégio que pudesse servir de encorajamento ao mal? Não seria apenas um perdão condicional subordinado ao sincero retorno ao bem. Desculpem, gente, não. Seria apenas um perdão condicional subordinado ao sincero retorno ao bem. Entretanto, em vez de uma palavra de esperança e misericórdia, descreve-se Deus a dizer, aspas, que pereça toda a raça humana antes que deixe de vingar-me. Admiram-se ainda que haja incrédulos e ateus diante de semelhante doutrina. É assim que Jesus nos apresenta seu Pai? Ele que nos legou expressamente a lei do esquecimento e do perdão das ofensas, que nos diz para pagar o mal com o bem, que estabeleceu o amor aos inimigos como a primeira entre as virtudes que nos conduzem ao céu, exigiria então que os homens fossem melhores, mais justos e mais misericordiosos que o próprio Deus?
Segundo o Espiritismo, nem os anjos, nem os demônios são seres à parte, já que a criação dos seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas. Libertos desses corpos, constituem o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por meta a perfeição e a felicidade que desta advém, mas não lhes deu a perfeição. Quis Deus que a atingissem pelo esforço pessoal, a fim de ter o mérito de sua conquista. Os seres progridem desde o momento de sua criação, seja encarnados ou no estado espiritual. Nota de rodapé. 144. As crenças heterônomas das religiões ancestrais afirmam a falsa ideia de que as almas foram criadas por Deus perfeitas em sabedoria e virtude. O mal se daria pelo pecado e ocasionaria a queda no mundo, onde as vicissitudes seriam castigos divinos. Assim, a humanidade inteira estaria nessa condição. Tudo muda com a teoria moral autônoma do Espiritismo, onde todas as almas são criadas simples e perfectíveis. A felicidade é a meta, e o mal, quando existe, é temporário, sendo superado pelo esforço. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Onde estamos? E na primeira linha, Má. Já achei. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros, ou anjos, segundo a expressão vulgar, de sorte que, do embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia ininterrupta em que cada elo assinala um passo na escala do progresso. Daí resulta existirem espíritos em todos os graus de adiantamento moral e intelectual, conforme a posição que ocupam na escala. Há, portanto, espíritos em todos os graus de sabedoria e ignorância, de bondade e maldade. Nas classes inferiores, há os que ainda são profundamente inclinados ao mal, comprazendo-se dele. Caso queiramos, podemos chamá-los de demônios, porque são capazes de todas as transgressões atribuídas a estes últimos. Se o Espiritismo não os denomina assim, é porque tal nome se prende à ideia de seres distintos da humanidade, de uma natureza essencialmente perversa, consagrados ao mal por toda a eternidade, incapazes de progredir na direção do bem. Segundo a doutrina da Igreja, os demônios foram criados bons e tornaram-se maus por sua desobediência. São os anjos decaídos. Foram colocados por Deus no alto da escala e desceram. Segundo o Espiritismo, são espíritos imperfeitos, mas que progredirão. Ainda estão na parte inferior da escala, mas hão de se elevar. Nos primeiros estágios de sua existência, os espíritos estão sujeitos à encarnação material, que é necessária ao seu desenvolvimento, até que tenham chegado a um certo grau. O número das encarnações é indeterminado e subordina-se à rapidez do progresso, que ocorre na razão direta do trabalho e da boa vontade do espírito, que age sempre em função de seu livre arbítrio. Nota de rodapé 145. Nas crenças reencarnacionistas heterônomas, a encarnação é sempre imposta para o espírito culpado que errou. A vida humana é, em todo caso, um castigo, e a reencarnação seria para os reincidentes no mal, karma, entre parênteses. Na teoria espírita, por sua vez, a reencarnação é uma necessidade natural para o desenvolvimento do espírito, que é
perfectível. Primeiro, as vicissitudes desenvolvem a inteligência racional para conquistar os valores materiais. Depois, surgem as necessidades morais. Por fim, paz e felicidade se estabelecerão no mundo com a revolução moral da humanidade. Nota do editor, fim da nota. Aqueles que por incúria, negligência, obstinação ou má vontade permanecerem mais tempo nas classes inferiores, sofrem disso as consequências, e o hábito do mal dificulta-lhes a saída desse estado. Um dia, porém, cansam-se dessa existência penosa e dos sofrimentos daí decorrentes. É então que, ao comparar sua situação à dos bons espíritos, compreendem que seu interesse está no bem, procurando então melhorar-se, mas o fazem por vontade própria, sem que a isso sejam forçados. Nota 146, essa explicação corresponde ao item 11º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, que neste trecho afirma, aspas, tendo sempre o espírito seu livre-arbítrio, seu aperfeiçoamento é por vezes muito lento e sua obstinação no mal muito tenaz. Mas chega sempre um momento no qual sua teimosia em enfrentar a justiça de Deus se dobra diante do sofrimento. A moral espírita define-se pela autonomia. Assim, o aperfeiçoamento do espírito é somente pelo esforço da sua vontade, nunca por coerção. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Ali. Estão submetidos à lei do progresso, por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade. Fornece-lhes Deus incessantemente os meios de progredir, mas são livres para se aproveitarem destes ou não. Se o progresso fosse obrigatório, nenhum mérito os espíritos teriam, e Deus quer que tenham todos o mérito de suas obras, não privilegiando ninguém com o primeiro lugar, posto franqueado a todos, mas que o alcançam somente através dos próprios esforços. Nota de rodapé, 147. Essa explicação corresponde ao item 21º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8, que afirma, aspas, mais tarde, outra encarnação lhe é dada, e por vezes imposta, para a expiação e a reparação por meio das provas. Uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato da vontade livre. Assim define Kardec, aspas, estão submetidos à lei do progresso por conta de sua aptidão a progredir, mas não o fazem contra a própria vontade, fecha aspas. Ou seja, ainda que a reencarnação seja imposta pela inevitabilidade da lei do progresso, o aperfeiçoamento é sempre voluntário. Nota do editor, fim da nota de rodapé. Ao encarnarem, os espíritos trazem... É aqui, né? Não, é aqui, é um Aqui, 47. tá certo. Os anjos mais elevados conquistaram sua posição percorrendo, como os demais, a rota comum. Todos, do topo à base, pertenceram ou pertencem ainda à humanidade. Os homens são, assim, espíritos encarnados mais ou menos adiantados, e os espíritos são as almas dos homens que deixaram seu invólucro material. A vida espiritual é a vida normal do espírito.
O corpo não é senão uma vestimenta temporária apropriada às funções que devem exercer na terra, tal como o guerreiro veste a armadura e a cota de malha para o momento do combate, delas despindo-se após a batalha, para eventualmente vesti-las de novo quando chegada a hora de uma nova luta. Só antes que a gente continue, a cota de malha é aquela roupa que eles vestem, né? Os guerreiros medievais, principalmente, que vão até o meio do peito, às vezes até a cintura, né? O Arthur levantou a mão. Vamos Ah, ver se ele fala. Aproveitar que você parou para explicar. pois não. Oi, bom dia. Bom Oi, dia. Arthur, bom dia. Eu não estou conseguindo abrir meu vídeo, mas eu queria falar sobre um item que foi lido há pouco, que na verdade, a reencarnação, ela faz parte, ela está ligada à lei de progresso, não é isso? Sim. E foi lido que nós deveremos reencarnar até de uma certa forma imposta, não é? Mas o progresso, quem decide é o próprio espírito. Isso não dá uma abertura para a ideia da reencarnação compulsória? É isso, obrigado. Olha, Arthur, eu vou responder depois da Juju, né? Não, pode responder, não, fica à vontade. Tá. Arthur, Arthur e todos nós, né? Nós precisamos riscar do nosso vocabulário reencarnação compulsória. Isso não existe na doutrina espírita. Isso foi um vício que enviesado, que nos veio através aí dos tempos, mas em nenhuma obra de Kardec existe reencarnação compulsória. O que nós entendemos é que os espíritos nos trouxeram, todas as leis divinas, assim como a lei do progresso, são leis para todos. Então, as reencarnações, elas são impostas enquanto leis, enquanto processo igual para todos. Mas o progresso, o próprio fato de o espírito reencarnar, faz parte do plano divino para todos os seres vivos, para todas as humanidades. Então, esse imposto é enquanto lei. Vou dar um exemplo simples que todo mundo entende. Todos nós somos obrigados a usar cinto de segurança no carro. É uma lei imposta para todos, né? Então, a reencarnação é uma das leis divinas como processo. Enquanto processo, sim, imposta por Deus, porque é para todos, são leis. Agora, a reencarnação, não existe reencarnação compulsória. Nós precisamos riscar do nosso vocabulário, tá, gente? Essa pergunta é uma pergunta recorrente. Várias vezes nos nossos estudos, né, as pessoas perguntam porque foi realmente um viés que foi colocado no movimento espírita, um viés de entendimento. Ju. É porque o entendimento da reencarnação, muitas vezes, foi entendido como um castigo, né? Então, assim, dentro da doutrina, a gente tem que compreender como Kardec e os espíritos utilizam o termo dentro da ressignificação do entendimento que a doutrina espírita traz. Então, todas as vezes que ele fala de processo reencarnatório, e a gente vê, né, da alma humana nasce simples e ignorante. A lei determina, né, que você reencarne para que você possa evoluir. Então, nesse processo de simples e ignorante, nós não temos ainda a consciência plena de nós mesmos e muito menos a consciência moral. Então, estamos submetidos à lei. E essa submissão, né, que a gente tem em termos da reencarnação é sempre para o nosso melhor. Tudo que provém de Deus, porque senão a gente fere uma das premissas que é a sua bondade e a sua justiça. Então, tudo que provém de Deus para com as criaturas, né, para com os seres,
está dentro da sua justiça e da sua bondade. Toda a reencarnação é para o bem, né? Para o progresso daquele espírito. Agora, a partir do momento que ele vai desenvolvendo, né, a consciência de si e o seu senso moral, né, ele começa a ter responsabilidade por seus atos. E aí também existe, né, a questão da lei para que esse espírito, né, retorne ao bem e participe da humanidade espiritual, ele necessita passar pelo processo arrependimento, né, que está ali associado ao remorso, arrependimento, a expiação, que é a escolha da prova para superar a imperfeição que ele desenvolveu, e o retorno sincero e efetivo ao bem é quando ele consegue superar a prova que ele mesmo voluntariamente, né, conscientemente escolheu. E isso é o retorno sério e efetivo ao bem, né? Então, quando a gente lê o depoimento, os depoimentos no céu e inferno, o último depoimento é um depoimento que mais me marcou, né? Que é o depoimento de um espírito cego. E ele é um dos espíritos que está na página 440, né? Começa o depoimento dele, é o último depoimento. E aí ele fala, né, sobre o processo dele, né? Ele fala, né? Compreendi que uma força superior agia sobre mim e pensei que essa força podia abater-me, podia também conceder-me alívio. Então, pedi a piedade, né? E aí ele vai falando, à medida que eu chorava e que meu fervor aumentava, alguma coisa me dizia que aquela situação que ele estava, né, de um sofrimento moral, aquela situação teria um fim. E a luz, enfim, surgiu. O que é a luz? É ele conseguir ver, né? Porque quando um espírito está fechado dentro de si mesmo, muitas vezes ele não consegue ver espírito nenhum, ele não se conecta, porque ele está fechado dentro dele mesmo, né? Ele vive uma ilusão que ele mesmo criou e ele fica preso nessa ilusão, que é muito próximo da explicação que Kardec dá das criações fluídicas do pensamento. O espírito cria uma realidade que não existe, e a gente pode entender isso muito próximo, né, de uma pessoa que tem um rompimento com a realidade aqui, né, em algum determinado momento, e ele fala, olha, eu tô vendo ali uma pessoa me perseguindo. Você olha, todo mundo olha, ninguém vê, não existe ninguém perseguindo ele, mas para ele a realidade é diferente, e ele, né, está vivendo uma ilusão, ele está vivendo uma patologia, e o espírito, nessa condição, ele está numa patologia também, né? E aí ele fala de todo o processo dele, né? Então ele vai explicando. E olha que quando ele quis, né? Ele fala: meu deslumbramento foi imenso quando entrevi as claridades celestes e divisei os espíritos que me cercavam, sorrindo com benevolência, e aqueles que flutuavam radiosos no espaço. Quis seguir-lhes os passos, mas uma força invisível deteve-me. Então um daqueles espíritos disse: o Deus que negavas levou em conta o seu arrependimento, permitindo-nos restituir-te a luz, mas cedeste somente sobre o guante do sofrimento e do cansaço, né? Então, ele ficou preso nessa situação por ele mesmo. Se queres participar de agora em diante da felicidade que aqui existe, é preciso provar a sinceridade do teu arrependimento e dos teus bons sentimentos, recomeçando tua prova terrestre sob condições em que correrás o risco de reincidir nas mesmas faltas. Portanto, essa nova prova, né, não é um castigo, é uma prova, será ainda mais dura que a primeira, porque toda vez que a gente tem que recomeçar uma tarefa, ela é mais penosa. Se a gente faz mal feito, né? E o Kardec compara muito na Gênese a questão da reencarnação a um escolar.
Se você, né, se dedicou, estudou, se esforçou, ninguém está cobrando que você seja um melhor aluno, né? Mas que você se esforce e se aplique naquilo que é necessário para o seu aprendizado e para você passar de ano. Se você brinca, falta, né? Não se dedica e você repete de ano, você tem que começar tudo de novo. Aquilo se torna mais penoso ainda, né? E aí ele fala: aceitei com entusiasmo, prometendo a mim mesmo não mais falhar. Voltei então à terra, na existência que conheceis. Não foi difícil ser bom, pois eu não era mau, por natureza. Revoltara-me contra Deus e Deus puniu-me. Voltei à terra, trazendo uma fé inata, razão porque não me queixei contra ele, aceitando minha dupla enfermidade, com resignação e como uma expiação determinada pela justiça. O que é isso? É uma expiação determinada pela justiça, é o processo. Ele se arrependeu, mas não basta se arrepender. Ele necessita passar pela prova. E aí ele vai ter a certeza, né, se ele cumpriu ou não. E aí é o retorno sério e efetivo ao bem. E quando ele fala, né, aqui, deixa eu ver, Deus puniu-me. Como que a gente, enquanto espíritas, entende isso? É Deus que está ali punindo ele? Não. É a própria consciência e o processo de despertar, né, de arrependimento desse espírito, é o sofrimento moral. Porque é na lei, todo aquele que comete um ato fora da lei, ele sente imediatamente, né, um sentimento íntimo, que é o remorso. Ele pode ouvir o remorso ou ele pode criar uma falsa ideia para justificar o ato errado dele. E aí, cada vez que ele alimenta, né, isso em pensamento, em sentimento e em ato, ele vai desenvolvendo uma imperfeição. E aí precisa, né, de todo o estudo psicológico para a gente poder entender como que a gente constrói isso dentro de nós, né? Em primeiro momento vem a raiva. Aí se eu tenho a raiva, é uma emoção natural, que é, né? Aí a gente vai aprendendo a lidar com ela. São alavancas também para o espírito progredir. A gente vai estudar isso no capítulo que a gente está da Gênese. Só que se pelo pensamento, que é um atributo do espírito, ele começa a alimentar essa raiva, ele vê a pessoa que ele brigou, né, se prejudicar, ou ele começa a mentalmente imaginar a cena de uma vingança, e ele vai, né, gerando nele mesmo um prazer nisso, ele vai adoecendo, que é o que o espírito, né, o Kardec colocou lá na frente. Esse espírito não tem o remorso, porque ele sufoca. Ele começa pelo pensamento, criar situações, né, imagens que ele vê, e ele sente prazer com isso. Ele ainda não está pronto para passar por esse processo. Só que ele pode ficar na inatividade por toda a eternidade? Não. Né? Então, tem um depoimento de um espírito, agora eu não lembro o nome dele, mas ele fala, né, é um espírito, salvo engano, é um espírito endurecido. Então, ele fala assim, eu estava no mundo, né, no mundo espiritual, de repente eu senti como uma força me puxando e eu tentava resistir porque eu sabia que era o momento de eu reencarnar, né? Porque é necessário que ele venha. Se ele vai aproveitar ou não a reencarnação, é uma escolha desse, né, espírito. Mas a lei, ela se fundamenta sempre na justiça divina, para o nosso bem, né? Se a gente pensar na questão da reencarnação imposta, a gente vem nela desde simples e ignorante. Aliás, desde de todos os reinos, né? Muito lá atrás, porque é só através disso que a gente evolui. Diga, Má. Não, e é por isso, né, Ju e todos nós, né, eu vou citar um caso aqui, né, que me encantou, o que Kardec falou também, né, e vou falar novamente, já falei em outros grupos, a importância, né, do exato entendimento do que os espíritos nos trazem, né? Então, é o caso da viúva Fulon, que a gente, né,
quem estuda o céu e o inferno, faz os estudos, vai chegar. Kardec diz assim: quando a senhora Foulon tomou conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que um véu se levantava de sobre algo que não lhe era desconhecido, mas de que tinha apenas uma vaga intuição. Aí olha o que ele fala dela. Estudou então com ardor, mas também com lucidez de espírito, e uma exatidão de entendimento que eram próprias de sua elevada inteligência. E aí ele continua. Então, o que eu gostaria de colocar é assim a importância, né, do entendimento exato de tudo que nós podemos estudar dentro da doutrina espírita, né? Então, nós precisamos realmente como Kardec mesmo estava falando, karma, castigo, recompensa, como nós falamos agora, reencarnação compulsória e karma não são conceitos da doutrina espírita, né? Então é importante que nós entendamos, que fique claro sempre, né? Porque foi um viés que se infiltrou de uma forma muito acentuada, né? E que ainda hoje nós temos que clarear sempre esses conceitos e para que a gente tenha o exato entendimento. Só para finalizar, olha, esse depoimento do cego, né, de um espírito cego, ele denota exatamente, né, aquilo que Kardec vai explicar no item 8, o resumo, né, das leis. Então, ele fala assim, ó: a comparação com o passado leva-me a considerar minha situação atual como relativamente muito feliz, porque a felicidade é relativa. Percebe? Kardec coloca isso. Pelo que dou graças a Deus. Mas, quando olho para o futuro, vejo como ainda estou longe da felicidade completa. Eu espiei, falta-me ainda reparar. Minha última existência foi proveitosa unicamente para mim. Espero recomeçar em breve uma nova existência em que possa ser útil aos outros. Será a reparação pela inutilidade de minha vida anterior. Somente assim avançarei na estrada bendita, aberta a todos os espíritos de boa vontade. Né? Olha que bonito o depoimento dele, que lucidez, né? Ele já sente felicidade por ter, né, conseguido superar a expiação, mas ele ainda não finalizou o processo, porque ele fala, eu fui útil só a mim mesmo, né? E o retorno sincero e efetivo ao bem é a gente se colocar na condição de servir, que é aquilo que, né, os discípulos perguntaram, para Jesus, mestre, qual é o maior, né? O maior é aquele que mais serve, porque você se coloca na condição de servir a todos, né? Tanto os espíritos superiores que nos intuem, você está na condição de servir, de ser útil, às vezes ali de ser um instrumento, né, de acalmar uma pessoa, de dar um abraço numa pessoa que está precisando, de auxiliar da forma que você pode, né? Então, a gente vai entendendo, quando a gente estuda, né, a fraternidade universal, que a nossa família é muito maior, né, do que a gente imagina, que a gente participa das individualidades, que a gente faz parte de um coletivo, de Carro. Eu estou lendo aqui a nota e essa ideia de compulsório, né, que colocaram no movimento espírita, fere a lei de liberdade. Então, como assim uma reencarnação compulsória se a lei é de liberdade? Então, eu não sou livre, eu tô sendo, tá sendo imposto para mim, né? Você não tem escolha, você não é livre, você não tem escolha. Então, quando aqui na nota, né, 140, ele coloca:
uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, né? Então começa lá da nossa primeira encarnação, né? Desperta na vida humana, num corpo humano, né? Aí ele coloca, assim define Kardec, né? Estão submetidos à lei do progresso por conta da sua aptidão ao progresso. Então, assim, a gente tem uma aptidão a progredir. A falar assim, eu já tenho a inteligência desenvolvida, né? Já sei das minhas faculdades da alma, e eu falo assim, eu não quero progredir. Nesse quesito aqui, eu quero continuar errando. Isso me dá prazer, isso me dá satisfação. Então, eu quero continuar fazendo isso. Eu tenho consciência que é errado, que é egoísmo, que é vaidade, isso aqui, mas eu quero continuar, né? A liberdade daquele espírito imperfeito, né? Aí Uma ele coisa coloca, é a liberdade de a você gente fazer as tem suas uma aptidão escolhas. a progredir. Hã? Uma coisa é você ter a liberdade para fazer as suas escolhas. Outra coisa é a reencarnação como uma lei, Sim, entendeu? sim, Então, nenhum espírito foge à lei, porque as leis são sim. imutáveis. E além Mas de ter a a lei está lei, a associada gente à tem a justiça. aptidão a progredir. Aptidão a progredir do espírito, né? Aí ele Então, coloca, Rô, isso mas não significa. fazem contra a própria vontade, ó. Eu tenho aptidão a progredir, mas eu não faço contra a minha própria vontade. Então, mas Ou aí está falando seja, do ainda que a processo de reencarnação evolução. seja imposta pela inevitabilidade da lei do progresso, o aperfeiçoamento é sempre voluntário, né? Então, a reencarnação é uma lei, sempre Sim, para o melhor, porque está associado a sempre que a gente for entender a doutrina, sempre colocar como premissas os atributos divinos. Isso está de acordo com a justiça divina? Então, se a gente pensar no processo evolutivo, a gente está falando da alma humana, né? Aqui na condição que estamos, já no despertar da consciência de si próprio e da consciência moral. Agora, se a gente pegar a lei de reencarnação e a escala evolutiva dos seres, ela não envolve só a alma humana, envolve toda a criação. ah, sim, de ir para a vida corpórea, né? O princípio inteligente, o princípio espiritual, o Isso. princípio inteligente, ir para a vida corpórea. E essa vida corpórea pode ser vários corpos, né? Você vai Então, vivenciar, o né, pela aperfeiçoamento é personalidade. sempre voluntário. Então, a gente é livre o tempo todo. O tempo todo é livre. Pode É fazer, porque, assim, ó, faz as suas quando a gente escolhas, estava né? lendo a igreja, o dogma, de que forma que ele vê a Deus, né? Não é como um Deus vingativo. Eu até marquei lá, deixa eu ver se eu consigo pôr lá na página. A gente está aqui na 125. Deixa eu pôr mais para cima. Aqui, ó. Então, quando ele fala, ó, quando ele está falando aqui de Deus, ó, para vingar-se da ofensa e insubmissão. Isso está de acordo com os atributos divinos? Deus se vinga desse modo a fim de aplacar o seu ressentimento contra os culpados. Deus se ressente porque uma criatura está ali, né, num estado de imperfeição? Não, né? Porque dentro da, da, da questão da liberdade, o ser pode escolher ou não, né? Fazer bom uso das suas faculdades. Porque o que é você é, ter uma obstinação no mal, uma indiferença, uma revolta contra Deus, né? Está associada a uma imperfeição que você desenvolveu, né? Então, quando Kardec fala assim sobre os espíritos, né, refratários, quais são as características? Preguiça, indiferença e obstinação no mal, né? São e aí Kardec vai explicar, até mesmo esses
muitas vezes, né, quando desencarnam, a sua, né, percepção espiritual se amplia e ele pede ajuda dos espíritos que estão ali prontos para auxiliá-lo e ele pede uma nova oportunidade para se melhorar. Agora, um espírito, né, que tem a missão de cuidar do nosso planeta, né, uma que a gente chama, né, das unidades coletivas, que já refletem totalmente o pensamento divino, tudo que eles auxiliam a todos os seres, toda a natureza, todas as almas, na evolução, é sempre para o melhor, mesmo que essa alma ainda não despertou, né, para fazer as suas escolhas. Imagina um animalzinho, ele precisa da personalidade que ele vai vivenciar e aprimorar, né, o desenvolvimento do seu corpinho, num processo evolutivo, na escala que a gente vai vendo de todos os seres evoluindo. É imposto? É imposto porque é no sentido de lei, né? Agora, um melhoramento, não, porque aí fica da responsabilidade do espírito. Porém, existe a questão, num determinado período, determinado por Deus, pela lei, existe um momento em que a humanidade precisa dar um salto evolutivo, que é o que ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou achar onde ele colocou isso. Não. Aqui, ó. Mas hoje, tendo soado a hora da emancipação, compreendeis já o homem, a justiça pela qual nela, tanto em vida quanto após a morte. Do que ele está falando? Os tempos são chegados, né? É quando ele vai explicar na Gênesis, a humanidade está madura para entender as verdades espirituais. O espiritismo é uma renovação social, uma revolução nas ideias. Em que ideia se fundamenta? A reencarnação como uma necessidade, lei de progresso, a perpetuidade das relações, não é isso? Deus, seus atributos, a alma como uma individualidade e o progresso ilimitado para todos os seres. E assim, resumindo esse capítulo aqui, né? Os demônios. Então, alguns descreveram o que seria um demônio, né? E aí os espíritos e Kardec ele vem falando que são espíritos imperfeitos que ainda causa suas transgressões nas leis, né? E que sente prazer ainda no mal. São espíritos imperfeitos. E aí a gente olha para a gente e fala assim: eu sou um espírito imperfeito ainda, né? Eu com a minha consciência aqui, da minha personalidade aqui, Rosângela, eu vejo que eu ainda sou um espírito imperfeito. Mas no que eu percebo. Então, assim, não posso falar assim, eu sou o mal em pessoa, né? Não, Rô, Ou espera aquela aí. pessoa é menos Espírito, mal, ó, ou aquela espírito pessoa é mais mal que imperfeito, eu. espírito imperfeito é uma Cada um coisa. vai ter consciência da sua imperfeição, né? Espírito imperfeito é uma coisa. Espírito que desenvolveu uma imperfeição moral é outra. Ele está falando de um Ele fala espírito que aqui na desenvolveu. classes Porque de para você espíritos desenvolver uma inferiores. imperfeição moral, você precisa ter consciência que você está agindo mal. É necessária a consciência moral. Então, uma coisa é você, dentro, né, do processo de criação, simples e ignorante, você ainda não é um espírito perfeito. Agora, um espírito, como ele está falando aqui, dos demônios, é um espírito que, com consciência, voluntariamente, escolhe fazer o mal. É sobre liberdade, consciência que ele está falando. Então, ele está questionando a ideia da igreja, que a gente começou a estudar lá no comecinho, que pegou a ideia de um anjo, né, e alguns outros que se revoltaram contra Deus, percebe?
E aí são todas essas questões que o Kardec vai estar desconstruindo. Não existe seres, primeiro, não existe seres criados perfeitos, anjos nem, né, seres criados à parte e que se revoltaram contra Deus, porque um espírito que alcança, né, um nível de um espírito superior ou anjo, como, né, pode se associar a esse entendimento, é um espírito que já reflete plenamente o pensamento divino. Só que o que Kardec está questionando aqui é assim, a igreja pegou essa ideia e transformou Lúcifer num ser real, tendo a autorização de Deus, segundo o dogma, para arrastar os homens ao mal. E sendo esses homens condenados, uma vez que caem na tentação, condenados eternamente ao mal. Então, ele está fazendo É uma refutações de tudo justificativa do isso. mal no mundo, não é, Ju? É para justificar o mal no mundo, é os demônios. Então, E tem não a vários. imperfeição, né? Primeiro vem a questão do entendimento da igreja e depois o entendimento do próprio homem, né? Sim. Pela sua ignorância, entender o mal como aquilo que pode ser aquilo que o prejudica materialmente, né? E a doutrina espírita vai fundamentar o entendimento do mal como algo transitório, fruto da própria escolha do espírito. E mesmo assim, sempre temporário, porque quando a gente consegue entender a diferença de finito e infinito, lugar determinado e imensidão, a gente consegue entender o que é um espiritual. E aí, quando a gente pensa a idade nossa aqui da alma, né, não é nada perto da eternidade. Porque o próprio Galileu, quando ele vai explicar, né, mesmo que pese anos e anos e anos sobre o espírito, o que seria isso frente à eternidade? Nada. Ele fala séculos e séculos. Se a sua alma tivesse vivido séculos e séculos e séculos e séculos, o que seria isso perante a eternidade? Nada. Certo? Arthur, tem mais alguma dúvida? Ninguém tem Não, mais. por enquanto não, agradeço aí. Quando surgir, eu aciono aí. Obrigado. Ah, joia. Ninguém quer comentar nada? É muito interessante, né? E Arthur, Arthur e todos nós, né? É importantíssimo quando surge dúvida nós esclarecermos mesmo, né? O estudo é para isso. Então não tem dúvida boba, não tem dúvida, mas eu vou perguntar isso, não importa. Né? Importa que muitas vezes a gente tem realmente dúvidas e que que sejam esclarecidas, né? E é muito interessante porque isso que a Ju trouxe, né? E lembrando que o que a Rô colocou, o espírito pode até querer persistir no mal durante um tempo, mas lembra o que nós lemos agora há pouco? Chega uma hora que ele se cansa, porque a lei do progresso é lei, né, gente? É inevitável. Ele se cansa, né, de permanecer no mal e começa o seu caminho de progresso. Onde a gente parou, Ju? Aptidão, A gente parou Marisa, aqui, ó. aptidão a progredir. Isso, exatamente. Por quê? Porque chega uma hora que o próprio espírito, nós temos exemplos também na segunda parte do Céu e Inferno, né? E é muito bonito quando o espírito cai em si, vamos dizer assim, entre aspas, e se arrepende, né? Quando ele vê, através da consciência ampliada, todo o mal cometido, diz Kardec, e todo o bem que ele poderia ter feito e não fez, né? E aí, então, ele começa o caminho dele de progresso. Onde nós paramos, Ju? A gente parou na cota, Má, que você, aqui onde tá azulzinho, ó. Você Tá. vai explicar a cota de malha, vou apagar Isso, aqui, e pode. aí a gente. Aqui, Tá. aqui, ó. Então, tá bom. A vida corporal é o combate que os espíritos devem enfrentar para avançar para o que se revestem dessa armadura que é para eles, ao mesmo tempo, em instrumento de ação, mas também um embaraço.
nota 148. Deixa eu tirar a minha listinha daqui, que ela tapa o texto. Sendo a vida espiritual a principal do espírito humano, a felicidade não está em prazeres e alegrias terrenos, mas na conquista da sabedoria e da virtude da alma. Inverte-se a expectativa do mundo, que vê a infelicidade como privação dos bens terrenos. Abre aspas. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras verdades, né, de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Fecha aspas, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 24, nota do editor. Gente, é tão bonita essa colocação, né, que tem no Evangelho, porque, assim, nos desperta para o olhar com o qual nós sempre vivemos a nossa vida, né? Porque a vida material ela é cheia de ilusão, ela é cheia de fascinação, né? Por todos os aspectos que ela oferece, né? O homem nunca está satisfeito com aquilo que ele consegue, ele acaba substituindo por objetos, por situações, um vazio que não é material, né? Que é justamente a falta do desenvolvimento espiritual. Então, é muito bonito isso, porque é quando nós despertamos que a nossa vida real é a vida do espírito, mas que a vivência, quando encarnados, claro, para a gente experienciar todas as situações, né? E com isso nós nos desenvolvermos sempre, é muito importante que a gente tenha bem claro isso, né? Eu lembro, quando eu leio essa nota, eu lembro sempre dos filósofos, né? De Sócrates, Platão, dos pré-socráticos nem tanto, porque eles estudavam mais a origem da vida pelos 4 elementos, enfim. Mas a partir de Sócrates, Platão, é o quê? É a busca da vida virtuosa. E a vida virtuosa é isso, né? Nós tentarmos vivermos a vida terrena, claro, como encarnados, até porque no Evangelho tem, no capítulo do homem de bem, tem um item que chama-se o homem no mundo, e que tem uma instrução dos espíritos assim: sede felizes com as vossas necessidades terrenas. Entretanto, que não se levante a partir de uma má ação, de um mau pensamento ou uma palavra, um véu sobre aqueles que vos amam. Olha que bonito isso, né? Então, assim, vivamos a nossa vida terrena, sim, com alegria, com esperança, com o necessário, evitando o supérfluo. Entretanto, né, que nenhum véu se levante entre aqueles que nos amam por um mau pensamento nosso, uma má palavra, uma má ação. Então, é assim, ninguém vai sair espírito puro dessa encarnação, né? Mas nós podemos, e muito, mudar os paradigmas, mudar o nosso olhar com o qual nós vivemos a nossa vida terrena. Vamos lá? Vamos. Deixa eu tirar a minha listinha daqui, senão... Ao encarnarem, é isso, né, Ju? Isso. Ao encarnarem, os espíritos trazem suas qualidades inerentes. Os espíritos imperfeitos constituem, portanto, os homens imperfeitos. Aqueles mais adiantados, bons, inteligentes, instruídos, são os homens instintivamente bons, inteligentes e aptos a adquirir com facilidade novos conhecimentos. Da mesma forma, os homens, ao morrer,
fornecem ao mundo espiritual espíritos bons e maus, adiantados ou atrasados. O mundo corporal e o mundo espiritual suprem-se, assim, constantemente um ao outro. Entre os maus espíritos, há os que têm toda a perversidade dos demônios, aos quais pode-se aplicar perfeitamente a imagem que se faz desses últimos. Quando encarnados, constituem os homens perversos e astuciosos que se comprazem no mal, parecendo criados para a desgraça de todos os que são atraídos para a sua intimidade, e dos quais pode-se dizer, sem que isso constitua ofensa, que são demônios encarnados. Tendo alcançado um certo grau de purificação, os espíritos recebem missões compatíveis com seu adiantamento, desempenhando dessa forma todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes ordens. Como Deus criou desde sempre, também desde sempre houve espíritos suficientes para atender a todas as necessidades do governo do universo. Uma só espécie de seres inteligentes, submetidos à lei do progresso, é, portanto, suficiente para tudo. Essa unidade na criação, juntamente à ideia de que todos têm uma mesma origem comum, o mesmo caminho para percorrer, e que se elevam todos por mérito próprio, corresponde muito melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas por dons naturais equivalentes a privilégios. A doutrina usual acerca da natureza dos anjos, dos demônios e das almas humanas, não admitindo a lei do progresso, mas constatando a existência de seres de diversos graus de evolução, chegou à conclusão de que seriam eles o produto de criações igualmente especiais. Fez-se de Deus, assim, um pai parcial, tudo concedendo a alguns de seus filhos, enquanto a outros impunha o trabalho mais rude. Não é de admirar que, durante muito tempo, os homens nada tenham visto de chocante em tais preferências, porquanto procediam também eles, da mesma forma, com relação aos seus próprios filhos, ao estipular o direito da primogenitura e outros privilégios do nascimento. Né? Então, aqui, Kardec está falando que em muitas culturas, e até hoje, né, existe a tradição e o privilégio da primogenitura, ou seja, o filho mais velho tem alguns privilégios e também alguns deveres. Né? E é isso que ele está comentando aqui. Né? Fez-se de Deus, assim, isso nós já lemos, né? Aqui, ó. Podiam tais homens acreditar que estivessem mais errados que Deus? Alargando-se hoje, porém, o círculo das ideias, pode o homem ver mais claramente e ter noções mais exatas da justiça, almejando esta última para si mesmo e nem sempre a encontrando na terra, espera, ao menos, encontrá-la mais perfeita no céu. Eis porque lhe contraria a razão qualquer doutrina em que a justiça divina não lhe seja mostrada com pureza integral. Nota 149. Com a teoria moral autônoma espírita, deixam de ter qualquer sentido os pré-julgamentos, os privilégios, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, a incredulidade próprios do mundo velho. A competição, que destaca os mais capazes, demonstra-se injusta, devendo ser substituída pela cooperação, que integra solidariamente a todos. Os recursos da educação devem ser investidos mais amplamente entre as almas mais simples, para que participem ativamente da sociedade. Por esse caminho,
a humanidade encontrará a felicidade. O homem é solidário do homem. É em vão que procura o complemento do seu ser, quer dizer, a felicidade em si mesmo ou naquilo que o cerca isoladamente. Ele não pode encontrá-lo senão no homem ou na humanidade. Não fazeis, pois, nada para ser pessoalmente felizes, enquanto a infelicidade de um membro da humanidade, de uma parte de vós mesmos, possa vos afligir. Revista Espírita, março de 1867, a solidariedade. Veja também em A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, nota do editor. Esse artigo é muito bonito. Quem depois quiser, né, ler a Revista Espírita, a Solidariedade, tem muito a ver com o estudo daqui que a gente fez, né, e o estudo da Gênese. Alguém tinha levantado a mãozinha, acho que a gente finalizou, né, o capítulo, ó, que o próximo é já o 11. Então, no próximo estudo, a gente retoma da Gênese, né? Sim. Eu, Juliana. Alguém quer comentar alguma coisa? Levantou a mão. Que eu não... Edilson, Diga, Edilson. no slide anterior, quando coloca o governo do universo, poderia voltar, fazendo um favor? Claro. Aqui? Aí, ó. Aqui, ó. Isso. Deus criou desde sempre, também desde sempre houve os espíritos suficientes para atender a todas as necessidades do governo do universo. Eu poderia entender que o governo do universo aí é Deus, é um espírito puro, porque a gente sabe que tem vários universos, ou naquela época Kardec considerava um único universo. Então eu posso entender que o governo do universo, nesse caso aí, seria Deus. O que o Kardec vai explicar no Céu e Inferno é que todos os espíritos têm missões. Deixa eu só por aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. É na página, que aqui no meu não tem página. Mas para quem tá com o Céu e Inferno, é na página 76 que ele vai explicar isso, tá? Deixa eu abrir aqui e ver se eu consigo achar. O governo do universo eu posso entender que é Deus. pelos espíritos. É pelos espíritos. Ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar uma palavra-chave para a gente fazer a pesquisa. Hoje seria providência divina? Que a gente usualmente fala providência divina? Não, o governo do universo, ele está associado às missões que os espíritos superiores realizam, ó. Porque os espíritos superiores, né, os espíritos puros, e Jesus, né, Kardec classifica ele como um espírito puro na Gênese. Todos eles já refletem o pensamento divino. E a vontade de Deus é o que sustenta a harmonia de tudo. Quando ele está falando aqui, ó, unidade, se a gente abrir lá na Gênese, no capítulo 6, no item 11, é onde ele vai explicar a lei de unidade. Quando a gente chegar lá, a gente pode aprofundar aqui, ó. Deixa eu ver só se eu acho uma palavrinha-chave para poder abrir na página certa. Vixe, Maria. Não. Nossa, peguei a palavra errada. Deixa eu achar outra. Eu abri aqui, Juliana, você quer que eu leia? Eu tô com ele aberto, mas eu queria que a gente lesse juntos, né? Para todo mundo acompanhar. Tá bom. Uhum, tá. Deixa eu ver aqui outra palavra diferente. Família. Vamos ver aqui, ó. Atributos vai ter um monte. Atribuições dos espíritos são proporcionais. Começa assim a frase, quem sabe se você colocar. A natureza jamais se opôs a ela própria. O brasão do Não, não é. Não é o item 11 que você falou?
Não, o item 11 é onde ele vai explicar a lei da unidade. Aqui a gente está procurando as missões. Aqui. Peraí, aqui, ó, deixa eu ver, ó. Achei, tá? Ó, tá no Céu e Inferno, página 77, tá? É o capítulo dos anjos. Desculpa, o capítulo do céu. Do céu, Então, quer ler agora, Terezinha? Aí o pessoal coloca, consegue acompanhar aqui. Quer ler? Pode. 77. Aqui, ó. A encarnação é inerente. Pode ler, então? Pode, Aqui claro. no meu é página 76. Viu, Não, gente? é 77. Na verdade, 76 esse parágrafo que a Terezinha vai ler, a encarnação, e daí ele pula para 77. Então, vamos ler, então? A Vamos. encarnação é inerente à inferioridade dos espíritos. Ela não mais é necessária àqueles que lhe ultrapassaram os limites e progridem no estado espiritual ou nas existências corporais de mundos superiores que nada mais têm da materialidade terrestre. Aí tem uma nota, né? 45. Na evolução do princípio espiritual na vida animal, a transmigração é contínua. O ser percebe e age somente enquanto ligado ao corpo físico. Na fase humana, a vida espiritual passa a ser a principal e progressivamente o espírito vai se libertando da encarnação. Por fim, os espíritos superiores encarnam voluntariamente quando desejam cumprir missões. Então, é nota do editor. No caso destes últimos, a encarnação é voluntária, de modo a exercer uma ação mais direta sobre os encarnados, para que se cumpra a missão da qual estão encarregados entre os mesmos. Aceitam os espíritos superiores as vicissitudes e os sofrimentos da encarnação por devotamento. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, existem outras de todos os graus de importância, consignadas aos espíritos de todos os níveis, donde se pode afirmar que cada encarnado tem a sua, ou seja, tem deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes. Desde o pai de família, a quem cabe o cuidado de fazer progredir seus filhos, até o gênio, que difunde novas sementes de progresso na sociedade. É nessas missões secundárias que se encontram frequentemente falhas, erros e deserções, mas que prejudicam apenas o indivíduo e não o todo. Todas as inteligências concorrem, portanto, para a obra geral, em qualquer grau a que tenham chegado, e cada uma na medida de suas forças, umas encarnadas, outras no estado de espírito. Por toda parte a atividade, desde a base até o alto da escala, todos se instruindo, ajudando-se, apoiando-se mutuamente, dando-se as mãos para alcançar a plenitude. Isso, até aqui ele está explicando que todos, né, têm missões, não importa o grau. E aqui ele vai explicar, ó, aqui, ó. A vida nos mundos? Não, no parágrafo as atribuições, peraí. Deixa eu só ver que notinha que é. Aqui, ó. Não, acho que é mais para baixo. É no parágrafo onde a gente começou a encarnação, é no de cima. Peraí, aqui, ó. É no de cima, ó. As atribuições, né? Pode ler? Isso, aí pode, esse aqui.
As atribuições dos espíritos são proporcionais ao seu adiantamento, aos conhecimentos que possuem, às suas habilidades, à sua experiência e ao grau de confiança que inspiram ao Mestre soberano. Não há aí privilégios ou favores que não sejam o prêmio do mérito. Tudo é apreciado sob o critério da mais estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas apenas àqueles que Deus sabe estar aptos a cumpri-las e cuja realização são incapazes de frustrar ou de comprometer. Enquanto, sob as próprias vistas de Deus, os mais dignos compõem o Conselho Supremo. Aos chefes superiores é conferida a direção dos turbilhões planetários, e a outros é conferida a direção de mundos especiais. Vem a seguir, na ordem de adiantamento e de subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas daqueles que são encarregados do desenvolvimento dos povos, da proteção das famílias e dos indivíduos, do impulso de cada ramo do progresso, das diversas operações da natureza, até os mais ínfimos. Pode subir um pouquinho? Aqui no meu está pegando. Até os mais ínfimos detalhes da criação. É uma hierarquia perfeita, né? Baseada nos valores mesmo do espírito, né? Continua? Pode continuar esse último parágrafo aqui. Nesse vasto e harmonioso conjunto, existem ocupações para todas as capacidades, aptidões e disposições, ocupações que são aceitas com alegria e solicitadas com ardor, porquanto representam um meio de adiantamento para os espíritos que aspiram a se elevar. Pode subir um pouquinho, Juliana? Essa aqui a gente já leu, ó, a encarnação, foi aqui que a gente começou. Então, veja, aqui eu gosto sempre de buscar, né, a explicação que Kardec e os espíritos dão para a gente poder entender, né? Então, quem cuida do processo, né, de desenvolvimento dos universos são os espíritos puros, né? Que são já um reflexo do pensamento e da vontade divina. Agora, quando a gente estudar, né, a gente ainda está no capítulo 3 da Gênese. Quando a gente chegar no capítulo 6, né, da Gênese, a gente vai poder compreender e aprofundar melhor nesse entendimento, porque daí ele vai explicar, né, a diferença do fluido cósmico universal, a matéria cósmica primitiva, que vai dar origem a todos os mundos, né? E aí, onde ele vai mais para o final, ele vai explicar o entendimento do desenvolvimento, né? Aí a gente vai pensar assim, primeiro a criação cosmológica, né? Ali o sistema, depois o surgimento da vida e, por último, o surgimento dos seres humanos. E aí Kardec vai explicar tudo isso, né? Lá no capítulo 6, porque ele é um capítulo bem denso, né? Assim, é um capítulo muito importante para a gente entender, né, tanto a parte cosmológica da criação, como a parte moral, quando ele vai falar mais no final, né, sobre a questão das individualidades coletivas, quando ele vai falar, né, da família universal, que não abrange, né, só a nossa família, mas é necessário que a gente estabeleça a fraternidade e a solidariedade, porque aí sim a gente vai ser um reflexo, né, de Deus. Porque Deus não age na matéria, né? Ele governa, quando a gente entende governo do universo, é através dos espíritos, quando ele vai explicar, né? Por todo lado a vida e movimento, que ele fala. Um pouquinho depois, lá quando a gente leu na 77, ele fala, por toda parte, portanto, vida e movimento. Nenhum canto do infinito que não seja povoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis
legiões de seres radiantes e invisíveis para os sentidos grosseiros dos encarnados, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou fechar aqui para a gente poder se ver, tá? Ficou claro, Edilson? Ficou alguma dúvida? Depois no capítulo 6 dá para aprofundar bastante nisso. Não ficou claro, porque a hora que falou governo do universo, ali é um espírito puro que governa esse universo. Como você acabou de explicar e a Terezinha leu, hein? Obrigado, Juliana. De nada. E sempre quando a gente Obrigado. pensar, né, no trabalho dos espíritos, é sempre de uma forma solidária, nunca individual, né? Então, por isso que Kardec sempre associa a felicidade, ela não é individual, senão ela seria egoísta e triste. E aí, quando a gente, né, vê por isso que eu trouxe o depoimento do espírito em expiação, porque ele fala, né, que para que eu participe do caminho do bem, é necessário que eu seja útil, me coloque na condição de servir, porque o mundo espiritual, ele se fundamenta na liberdade, na igualdade, na solidariedade e na fraternidade universal. E aí Kardec faz isso no fechamento da Gênese, onde ele fala um por todos, todos por um. Todos se dão as mãos para ascender juntos à escala do progresso, que faz link com o que a gente leu agora. Enquanto um ser aqui no nosso planeta estiver em sofrimento, a felicidade, né, verdadeira não pode se fazer presente nos corações, né? Na Porque é Gênesis ele necessária a também harmonia. comenta. Desculpa. Diga. Na Não, Gênesis imagina. também eu coloquei no chat aí. Na Gênesis ele também comenta a respeito do que os espíritos puros governam os mundos. Então, Sim. mundos e universo, nesse caso, seria o mesmo sentido, né? Isso, porque no capítulo 6 da Gênese, na Uranografia, ele vai explicar os sistemas de mundo, né? Que era um dos debates metafísicos que tinha na época de Kardec. Então, e desde, né, de Platão, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Newton, né? São debates metafísicos, porque antes a ciência, né, usava a metafísica, se fazia essa junção. Então, um exemplo, quando Descartes fala dos turbilhões, ele fala Deus é a causa do movimento. Então, Deus causa o movimento e os turbilhões se estabelecem. E aí Newton pega um balde e fala, você gira, né? E você vai ver o movimento da água no balde, não vai? Só que se você não estiver girando incessantemente, esse movimento para. E aí Newton vai questionar a tese de Descartes, né? E aí entra todo o debate. Leibniz vai questionar Newton, a questão da metafísica, né? Que uma coisa é você explicar metafisicamente, e outra coisa é você explicar, né, a parte da ciência. E aí a gente vê a grandiosidade da doutrina e a importância de se compreender o contexto histórico em que a doutrina surgiu e dentro de qual debate filosófico, né, ela surge para trazer as respostas. Então, Deus não age na matéria, né? Quem age através da matéria cósmica primitiva, que é uma porção do fluido cósmico universal, são os espíritos puros, que agem em unidades coletivas, nenhum espírito, né, age sozinho. E aí a gente vai ver todo o desdobramento disso no capítulo 6 da Gênese. Que aí a gente vai lendo, né, bem calmamente, detalhe a detalhe, vai aprofundando, é um capítulo maravilhoso. A cara da Zélia, mais ou menos. Aqui no último parágrafo. Bem calmamente mesmo, né, Juliana? Calmamente. Pedir ajuda a vários gente. universitários com Juliana, né? E bem mesmo. Eu e a Marisa, eu já pondo fogo no parquinho, eu e a Marisa, a gente se compromete a ajudar no estudo do capítulo 6. Com certeza. Não se desespere, Zélia. O Veronese também, viu, Juliana? Porque com esse sobrenome Também? que ele tem,
Ai, se ele não souber também ajudar a gente com Galileu. Pois é. Aí, ó, já escalou. Já É. vamos escalando todo mundo aí para participar. Quem Esse mais? sobrenome Veronese tem peso. Foi a gente, foi os antepassados que condenou o coitado do Giordano Bruno à fogueira na Inquisição. Olha, tá vendo? Não sabia disso, não. Ciano Veronese. Foi Olha, os antepassados que condenou o Giordano Bruno à fogueira durante a Inquisição. pois é, mas ainda o Giordano foi fiel até o fim aos seus princípios. Sim. Agora, o danado do Galileu, né? Jogou a toalha e depois, na hora de sair de fininho, ele falou, mas que a Terra gira, gira. Né? Edilson, onde você tirou esse? Da Gênese? Que itens, Edilson? Por favor. Qual você fala, Zélia? O que você colocou agora no chat. O último foi É, da o uranografia último. geral. Na uranografia. Tá, obrigada. Mas tem item não, Edilson? Mas para você entender esse item, você tem não que tô ir vendo desde se... o começo. Como eu não tenho a eu tô Gênese, vendo, porque eu não tá tenho a mudando Gênese aí da para FEAL, Sol. eu tenho a Gênese da FEAL só impressa, então eu peguei esse da Gênese, não da FEAL, entendeu? O da FEAL só tem impressa, eu não tenho ela em PDF. Ah, tá. Então, ó, nós, no próximo estudo, a gente vai seguir do item 4 da Gênesis, do capítulo 3, na perguntinha. Entretanto, o mal existe e possui uma causa. E aí a gente vai descobrir. Na página 93, né, Ju? Item 4. Próximo 96 estudo. na minha. A minha é E no 93. Não tem problema que dá diferença de É esse, página. não é item 4, não é isso? Isso, pronto. Então, Item 4. Que no Isso. próximo estudo, no caso, será que dia, Ju? Agora, Não só um esse instantinho, sábado, então, vai. próximo outro. Aqui o calendário hoje, 5, então é dia 12 de agosto, é isso? Isso. Tá. Combinado, pessoal? Tudo bem para vocês? Dia 12? Tudo bem. Gente, um beijo no coração. Obrigada por tudo. Bom fim de semana a todos. Obrigada, abraços Obrigada, a todos. gente. Espera Bom aí, fim de eu semana. não estou A escutando Soninha, a nada. prima, não pôde participar hoje porque ela está doentinha da garganta. Está meio acamada, por isso que ela não pôde participar. E eu mandei um beijo para ela pelo Aí, eu não WhatsApp. estou escutando nada. Eu não estou escutando nada. Alô, aqui não estou. Grazie mille a tutti. Grazie, Ah, grazie. Ciao, buona arrivederci. giornata. Tchau para todos. Ciao, grazie Tchau. mille.